Das sombras da Galileia, um nome ecoa através dos milênios, carregado de traição e mistério. Judas Iscariotes. Mas seria ele apenas um vilão, um instrumento cego da maldade ou uma peça essencial no mais intrincado plano divino já concebido? Prepare-se para desvendar a face oculta do apóstolo traidor. Na vastidão empoeirada da Judéia, sob o jugo opressor de Roma, um mestre itinerante emergiu, falando de um reino que não era deste mundo. Jesus de Nazaré, o carpinteiro que curava enfermos e ressuscitava mortos, arrastava multidões. Entre seus 12 discípulos, havia um, em particular, cujo destino se entrelaçaria de forma indelével com a paixão do Cristo: Judas, o filho de Simão Iscariotes. De onde veio Judas? As Escrituras nos oferecem apenas vislumbres. Ele não era da Galileia, como a maioria dos outros apóstolos. Seu sobrenome, Iscariotes, pode indicar sua origem em Queriote, uma cidade ao sul da Judéia, ou talvez derive de Sicários, uma referência aos Zelotes, um grupo judeu nacionalista violento que buscava a libertação de Israel do domínio romano. Essa última teoria adiciona uma camada de complexidade à sua figura. Seria Judas um nacionalista fervoroso, desiludido com a aparente passividade de Jesus em relação à libertação política? Ou um idealista frustrado que esperava um Messias guerreiro e não um que falava de amor e sacrifício? A Bíblia revela que Judas era o tesoureiro do grupo de discípulos. À primeira vista, uma posição de confiança, denotando responsabilidade e aptidão para lidar com as finanças. No entanto, João 12:6 nos lança uma sombra perturbadora. Não que ele se importasse com os pobres, mas era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Essa afirmação implacável pinta um retrato de cobiça e desonestidade. Mas seria essa a totalidade do homem? Ou a narrativa pós-traição o reduziu a uma caricatura de si mesmo? Seria sua cobiça o ponto de entrada para a influência maligna, ou um traço pré-existente que o tornou vulnerável a uma tentação maior? A questão da presciência divina é central para entender Judas. Deus, em sua onisciência, já sabia do papel que Judas desempenharia. Jesus, repetidamente, profetizou sua traição. Um de vocês me trairá, disse ele durante a última ceia. Essa premonição divina, porém, não anula o livre-arbítrio de Judas. Ele fez suas escolhas, e suas escolhas o levaram a um caminho sombrio. Ele não foi um fantoche, mas um homem com uma vontade que, lamentavelmente, se alinhou a um propósito trágico. A motivação por trás da traição de Judas é um abismo de especulações e interpretações. Os 30 ciclos de prata, o preço de um escravo, parecem irrisórios para o ato mais infame da história. Seria apenas dinheiro? Ou haveria algo mais profundo, mais complexo, por trás de sua decisão? Alguns estudiosos sugerem que Judas pode ter agido por desilusão política. Ele talvez esperasse que Jesus, o Messias, liderasse uma revolta armada contra Roma, restaurando o reino de Israel. Ao perceber que Jesus não seguiria esse caminho, sua frustração pode ter se transformado em ressentimento e, finalmente, em traição. Ele pode ter tentado forçar a mão de Jesus, esperando que a prisão o impelisse a manifestar seu poder messiânico de forma espetacular, libertando Israel e estabelecendo seu reino terreno. Outra teoria, mais sombria, é a da possessão demoníaca. Lucas 22:3 afirma: então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Essa passagem sugere uma influência sobrenatural, que pode ter explorado as fraquezas já existentes de Judas, como a cobiça e a ambição, impulsionando-o para o ato de traição. No entanto, mesmo sob influência demoníaca, a responsabilidade final permanece com o indivíduo. A semente da traição já devia estar plantada no coração de Judas.
O beijo de Judas no Getsêmani é um dos momentos mais impactantes da história da humanidade. Um gesto de afeto transformado em sinal de traição, um símbolo de perfídia que ecoa através dos séculos. Aquele beijo, aparentemente banal, foi a chave que entregou o Filho de Deus aos seus inimigos. A cena é carregada de simbolismo. A escuridão da noite, a luz bruxuleante das tochas, a figura de Jesus, serena em meio à tempestade, e Judas, o traidor, cumprindo seu papel predestinado. Mas o destino de Judas não termina ali. O remorso, um monstro com dentes afiados, o alcançou. Ao ver Jesus condenado, a realidade de seu ato o esmagou. Ele tentou devolver as moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, confessando: pequei, traindo sangue inocente. Mas era tarde demais. O sistema religioso que ele ajudou a fortalecer o rejeitou. O desespero se apoderou de Judas, e ele cometeu o ato final de sua tragédia. Ele se enforcou. Sua morte, um eco sombrio de sua vida, sela seu destino como o apóstolo amaldiçoado. A história de Judas Iscariotes é um lembrete vívido da complexidade da natureza humana e do intrincado plano divino. Sua traição, embora um ato de livre-arbítrio, paradoxalmente se tornou um pivô crucial para a salvação da humanidade. Sem a traição de Judas, a paixão de Cristo, o sacrifício na cruz e a ressurreição, pilares da fé cristã, não teriam ocorrido da maneira como aconteceram. Ele foi o instrumento involuntário que abriu o caminho para a redenção. Judas é um espelho para a nossa própria condição. Quantas vezes, por cobiça, inveja, desilusão ou ambição, não traímos a nós mesmos, a nossos princípios ou até mesmo a nossa fé? Quantas vezes não nos afastamos do caminho de Deus por buscar nossos próprios interesses em vez de nos submeter à sua vontade soberana? Mas a história de Judas também carrega uma mensagem de esperança, por mais paradoxal que pareça. O arrependimento, mesmo que tardio, é um caminho para a restauração. Judas sentiu remorso, mas não se voltou para o perdão. Se ele tivesse se humilhado diante de Jesus, assim como Pedro, que também o negou, sua história poderia ter sido diferente. A misericórdia de Deus é infinita, capaz de perdoar os maiores pecados, se houver um coração verdadeiramente arrependido. A ascensão e queda de Judas Iscariotes, o traidor que cumpriu o plano divino, é um mistério profundo, uma tapeçaria tecida com fios de livre-arbítrio e predestinação, de traição e redenção. Que sua história nos sirva de alerta e inspiração. Um alerta contra as ciladas da cobiça e da desilusão, e uma inspiração para buscar o perdão e a redenção, mesmo nos momentos mais sombrios de nossa existência. Se você foi tocado por esta profunda reflexão sobre Judas Iscariotes e a soberania divina, sinta o chamado de Deus em seu coração. Deixe um amém nos comentários e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ter sua fé fortalecida. Inscreva-se no canal para mais mensagens que transformam vidas e ative o sino para não perder nenhuma nova revelação. A verdadeira salvação começa agora. Clique no link na descrição e embarque em uma jornada de fé e transformação que irá mudar sua vida para sempre.